A graça e a paz a toda a igreja. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Romanos, capítulo 12. Se já encontraram, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode aí ter fé na palavra de Deus? E quem pode crer na palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso. Pode ter fé e pode crer. Se pode ter fé, você vai alcançar em Deus os seus favores. Se você pode crer, vai se tornar possível, porque você crê. E hoje nós vamos conversar acerca de fé e de crença. E como é que a fé, ela funciona na nossa vida com resultados. Não a fé que eu digo que tenho, mas uma fé que brota o resultado. Você percebe que você alcançou realmente aquilo que você queria. Se você pode crer e é possível, nós vamos falar porque em alguns momentos da nossa vida, não é possível, mesmo nós crendo, não se torna possível. Então, precisamos pensar, ou Deus está nos enganando, ou nós estamos nos enganando. Qual a possibilidade que você possa imaginar? É você enganado ou Deus me enganando? Você enganado. Então, muitas das vezes nós estamos enganados, não é Deus que nos engana. Tá certo? Então nós vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Você vê que é um apelo do apóstolo Paulo. Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aplauda Jesus. E pode sentar, por favor. Quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva. Se inscreva nesse canal, nos ajuda a divulgar. Dê seu joinha. Dê seu joinha de positivo, você gostou. Porque o produto é bom, de qualidade. Você dê seu joinha. Então você se inscreve, dá o joinha, ativa o sininho. Vai fazendo essas coisas legais que vai ajudando a divulgar o canal. Compartilha com amigos, com familiares. Compartilhe com ele, para ele também receber essa bênção da palavra e também estar debaixo de nossas orações.
Certo? Em nome de Jesus. E graças a Deus. O que nós queremos conversar é algo prático que o apóstolo Paulo fala nesse versículo, desse capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Eu nem vou me estender ao versículo 7, vou ficar detido nesses 2 versículos apenas. Pelo apelo que Deus faz por meio do Espírito Santo, despertando a Paulo para nos despertar. Nós estamos reunidos aqui para prestar um culto, mas na verdade nós estamos aqui para prestar um culto. É um momento, mas segundo o que o Paulo está nos falando, nossa vida é um culto. E aí é onde entra a fé e a crença. Se eu tenho fé para praticar o que o apóstolo Paulo está dizendo, ou se eu tenho crença para acreditar que os efeitos favoráveis de Deus na minha vida virá por intermédio da minha obediência, é isso que está dizendo. Aleluia. Então é um assunto muito prático. Ele disse: eu rogo pela compaixão de Deus. Compaixão, ela tem um significado. É se colocar no lugar da pessoa. É Deus querendo se colocar no seu lugar. Por que Ele se interessa tanto em se colocar no nosso lugar? Porque Ele resolve aquilo que eu não estou resolvendo. E como é que Ele vai resolver isso que eu não estou resolvendo? Quando eu tiver fé e crença. Eu tiver fé para deixar de se colocar no meu lugar. E aqui no versículo 2 Paulo vai dizer como é que eu vou permitir. E você vai se achar nesse texto, vai confrontar cada um de nós, que nós não permitimos Deus ficar no nosso lugar. Nós apenas pedimos: ai meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia. Mas nós não deixamos Ele ficar no nosso lugar. Para ajudar. Tenha compaixão. Pela compaixão de Deus, apresentei. Olha, veja bem o que Paulo está dizendo. Como a nossa vida é o culto. A gente vem para o culto, muitas das vezes, com a intenção de receber uma bênção, buscar Deus para um propósito, que não é errado. Mas Paulo está dizendo aqui que eu faça, eu me apresente. O que é que ele está dizendo que eu apresente a Ele? O cotidiano da minha vida. Porque a minha vida é um culto. Eu não preciso depender desse momento para Deus estar presente. Ele é presente em mim todo momento que eu assim o permitir Ele ser presente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Veja bem, apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Como é que se torna isso santo em mim que sou um pecador? Quando eu consinto Deus viver em mim, a minha vida se santifica. A questão é que muitos cristãos estão querendo viver uma fé terceirizada, na dependência de alguém que não é Deus. Nós temos o dever de nos converter a Deus, aceitar Jesus e converter-se a Deus, não apenas para demonstrar para a sociedade que eu mudei de
que eu faço parte agora de um novo ciclo de religiosidade. A palavra convenção trata-se de mudar o rumo. Converter é mudar a direção. Então é preciso que eu mude a minha direção. Enquanto eu não mudo a minha direção para ter a direção de Deus, eu continuo sendo um velho homem. Que é o que Paulo pede, que nós não se atenhamos a esse velho homem, mas Deus ser gerado uma nova criatura de Deus em nós. Para os outros, me verem epitácio. E eu sou epitácio para vocês. Mas na verdade, que você é para mim o que você é para mim. Mas não é para mim ou eu para você. É você para Deus, Deus para você. É isso que nós temos que entender. Porque nós fomos religados a Deus. Nós não mudamos de religião. Nós não aceitamos Jesus para comprar a Bíblia e fazer parte de um grupo que vai para a igreja, aprende hino, canta louvor, contribui. Nós não fomos chamados apenas para isso. Nós fomos religados a Deus. Vocês sabem o que é ser religado? É quando uma fonte não tem energia e se coloca energia nela. Então ela está religada, ela tem energia. E nós temos a energia de Deus em nós, o próprio Deus em nós. Agora é preciso uma coisa. Ele vai dizendo: corpo santo e agradável, corpo santo em sacrifício. Então, a minha vida é o culto quando eu ofereço ela a Deus para sacrificar os meus valores, a minha cultura, as minhas vontades, para entregar a vontade de Deus. Se eu não mudar a minha mentalidade, eu vou ficar a mesma pessoa a vida inteira, acreditando em Deus, tendo fé em Deus, falando que tem Jesus. Na verdade, está se enganando. E Paulo adverte: cuidado para que você não viva fábula. Fábula é conto, você conta uma história que não tem realidade, não. Os fatos não são verdadeiros. E podemos nos tornar assim, dentro da igreja. É preciso mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Eu preciso ter consciência que Deus me chama para ser religado nele por meio de Cristo, aceitando Jesus, que não pode sem aceitar Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus é a porta. Jesus é o local, é a porta que transfere um acesso para outro. Nós estamos em um mundo caído, morto em pecado, aonde quem gerencia o mundo, a Bíblia diz que é o diabo, e faz todos morrerem no diabo por causa do pecado. Eu aceito Jesus para que essa porta me transfira desse local de morte para um lugar de vida. Aleluia. Para um local onde a cultura é mundana, para viver uma cultura celestial. Aleluia. Eu pergunto: você conhece alguém que não é crente, que ora em nome de Jesus? Não. Antes vocês oravam quando era crente? Não. Por quê? Porque você não fazia parte do mundo do céu. Você fazia parte do mundo desses valores. Do valor da religiosidade, do valor da religião. E a religião, ela terceiriza você, a sua fé, a sua crença. É por isso que o mundo crê nisso, naquilo outro. Eu tenho fé nisso, naquilo outro. Aí sim ele dizer: em Deus. Em Deus nada. Em Deus nada. Porque Deus não permite. É Ele, você e Ele. Então Paulo, ele diz aqui que o que mais importante que nós temos que fazer com a nossa vida
é aceitar o que Ele fez por nós com a vida dele. Esse agradável é isso. Deus fez algo por nós, no seu Filho, para nós. Então o melhor que eu posso fazer, aceitar Jesus, ou me converter, para viver esse padrão que Ele nos chama para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos entender a explicação do apóstolo São Paulo, como é que a mente humana funciona. Como é o olhar humano funciona. Um olhar humano do mundo e um olhar humano de quem se converteu e está vivendo a fé e a crença. Ele diz aqui, versículo 2: e não vos conformei com este mundo. Bom, aparentemente é comum quando uma pessoa se converte, ela diz: graças a Deus que eu deixei o mundo. Eu não sei como eu estava cego, vivia iludido. Você já ouviu alguém que se converteu com essa linguagem, principalmente com testemunho da sua conversão? Mas Paulo está dizendo: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vossa mente, do vosso entendimento. Espera aí, você deixou o mundo? Um de nós não deixou o mundo, aceitou Jesus, mas não deixou o mundo, porque continua agindo como que fosse do mundo. Eu conversei com uma pessoa da igreja hoje acerca de um assunto do lado dessa pessoa, e eu disse: você tem que vigiar, você tem que ter sobriedade, porque você é a única pessoa que é luz na sua casa. Então é preciso que nesse momento você tenha domínio próprio. Não revidar. Por que não revidar? Gente, não se engane. Todos têm uma verdade. Todos têm uma verdade. Você tem a sua verdade em Jesus, o outro tem a verdade dele. Se você for confrontar, só vai dar confusão. Eu disse: você tem a sobriedade, vigie. E quando não der para ficar calado, você vê que você deu uma volta e sai orando. Sai, vai orando. Orando. Pedindo a Deus para quando você retornar, o clima já ter esfriado. Aí você volta e você vê o efeito, porque você agora mudou a compreensão, mudou o entendimento. Se apartou do mundo. Não se apartar do mundo é você olhar para o outro e discutir uma coisa que o outro nem sabe o que é. Que é o caso de muitos. E muitas pessoas, por não ter um entendimento, não ter renovação de compreensão, ele age como o mundo. Ele toma a mesma atitude que outrora ele tomava. Agora não. Agora nós somos exemplo. Devemos ser o exemplo. Mudar a renovação do entendimento. Não vos conformei com esse mundo. Porque muitas pessoas na igreja estão estagnadas, não estão conformadas. Aceitou Jesus, mas está conformado com um padrão que está vivendo. Mas eu sou pobre, só tenho de pobre. Mas se eu erro, só eu que erro. Mas se eu fiz isso, tem gente também que faz. Ele fica com o mesmo argumento do mundo. O mesmo argumento. Onde tem a palavra de Deus, Deus está lá. Porque Deus está em todo. Ele fica com o mesmo argumento. Ele não renova. Que você pode muito bem
Está num lugar onde Deus não está nem em você. Porque naquele momento você está totalmente alheio. A sua vida não está sendo um culto para Deus naquele momento. O culto para Deus, irmão, que nós celebramos, é para louvar. É para testemunhar. É para exaltar. É para glorificar. É para doar, é para se dar, é para receber. Ele está dizendo que a minha vida é um culto racional, porque pela minha vida eu posso dar um bom testemunho para outro fora. Eu estou fazendo culto. Eu posso pela minha vida estar adorando a Deus, enquanto o mundo canta uma música de roedeira, sertaneja, sei lá. Eu estou adorando Ele pelo louvor que Deus colocou como fruto nos meus lábios. Ou você nunca tiver uma situação que um som do mundo toca, e você você começa a cantar. Por que você começa a cantar? Porque Deus colocou fruto no seu lábio para que você louve. Então você está louvando, seu corpo é o culto. Aleluia. Você pode testemunhar no culto e pode testemunhar o culto da sua vida, tendo um comportamento aonde os que estão fora veem e dizem: realmente, o camarada é 100%. O cara está servindo ao Senhor, o cara foi transformado. Quando eu me converti, eu me afastei das minhas amizades. Não que eu não tivesse amizade por ele e quisesse bem, não é isso. É porque eu não podia estar junto com ele para disputar a minha mentalidade com a mentalidade dele, já que eu também tinha a mentalidade dele. Muitos perguntaram: vocês agora, por que você deixou as outras religiões? Por que você deixou? Porque você deixou porque você foi ser crente, porque você tem uma filha com câncer, você ouviu dizer, mas outras pessoas que não são crentes também são curadas de câncer. Olha o pensamento do mundo. Olha o pensamento do mundo. E eu sempre digo que meu testemunho na igreja, eu fui por essa razão, mas eu não me converti por ela. Eu sempre digo que eu me converti porque eu entendi que era mais importante a minha alma ser salva do que ela que era já do rei, que era uma criança. A minha mentalidade mudou. Eu prefiro ser salvo. Agora, como salvo, eu vou lutar por ela e pela minha família. Glória a Deus. E foi assim que eu fiz. Eu comecei a procurar, a conhecer Deus, a buscar a Deus. Eu pedia força, Jesus me dê força para eu orar mais, para eu ler mais a Bíblia. Me dê força para quando eu vinha uma tentação, eu poder sair dela. Eu comecei a participar da minha vida com Jesus. E muitos de vocês não fazem isso. Vocês que agem por você mesmo, que agindo por você mesmo, uma hora desfalece. É por isso que Paulo escreve isso: para que firmeis na graça. Firmar na graça não é agir na ingraça, na desgraça. É agir no poder de Deus que opera pela graça que Deus nos favoreceu. Aleluia. Aleluia. Ele diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do entendimento. Um entendimento mudado. Eu preguei lá no Coberto, quinta-feira, acerca em buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu expliquei por que Jesus disse para aquelas pessoas: tem que buscar primeiro o reino de Deus. Eu falei do contexto, que ele falou do contexto que eles queriam de Deus. Eles estavam buscando apenas o essencial, o básico. Uma coisa que suprisse naquele momento. Aí Jesus disse para ele: não é mais a sua vida mais que a roupa?
Não é mais a sua vida mais do que o seu comer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. Nós nunca vamos alcançar nada com o nosso esforço de ser grande, capaz, o quanto aquece que Deus dá em nós. Glória a Deus. Aleluia. Renovação do entendimento, renovação, transformação. É transformar o entendimento. Para que ele possa viver essa vida que ele diz, experimentar, qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Todo esse sacrifício é por fazer a vontade de Deus. Que se tivesse escrito assim, olha, abandone o mundo, largue ele, deixe mudar sua mente, para você conhecer a boa e a perfeita e agradável sua vontade sua. Opa! Se é para sabe fazer, é comigo mesmo. Seria mais fácil, seria não? Mas é para fazer a vontade de Deus. Mas como é que eu vou entender a vontade de Deus com o pensamento do mundo? Não agindo como Deus me orienta. Porque uma coisa é fazer, irmão, e outra coisa é fazer certo. Você pode fazer, mas fez certo. Eu gosto de ter esse testemunho que eu vi no começo da minha fé com um contar. Chegou um casal de amigos no apartamento deles. Ele disse: amigo, eu tenho um compromisso rapidinho e eu estou esperando uma pessoa importante aqui em casa. Por favor, vocês são meus amigos, muito próximos de mim. Dê uma organizada aqui na sala. Deixa tudo organizadinho para eu receber essa pessoa. Isso aqui está uma bagunça. Pode ir tranquilo. Quando o rapaz saiu, o moço saiu, eles entraram. Quando chegava na cozinha, meu Deus, que bagunça! Pia cheia de louça suja, banheiro sujo. Não, meu filho, vamos para geral. Aí organizaram a cozinha, começaram a organizar. Antes de terminar, o dono da casa chegou com uma visita. E estava lá a sala toda desorganizada. Agora veja bem, ele não pediu para fazer uma organização, ele não fez, mas fez da maneira certa? Não. A nossa vida com Deus é assim. Não é o fazer, é o fazer da maneira certa. E a maneira certa que ele ensina, nós só vamos acreditar e ter a fé se nós renovar o entendimento. Aí você vai ter convicção, aleluia. Você vai ter convicção que pelo fato de você viver a obediência com Jesus, você vai viver uma eternidade com Deus. Você acredita em todas as possibilidades de provisão de suas promessas. Você acredita. Senão, a sua mente fica aquela mente do passado que diz: quanto mais eu faço, mais assombração aparece. Quem não conhece essa frase? Você está fazendo, mas só está vindo assombração. Então o apóstolo Paulo diz: olha, mude o entendimento, muda a sua compreensão, muda o seu olhar, muda o seu valor. Gente, você é valoroso. A Bíblia diz, Paulo escreve, Jesus também diz, o quão você é valoroso. João escreve assim: filhinhos amados. João escreve para uma comunidade, mas a carta de João, ela é universal, tem uma inspiração direta para cada pessoa que citou Jesus. Independe se está vivendo bem ou vivendo mal, mas a fala é essa: filhinho amado, eu não presto para nada, não tem quem goste de mim, tem nem quem olhe para mim, eu sou um renegado, sou um rejeitado, até pequeno, ninguém. É assim. E Deus está dizendo: filhinho amado. Mas como é que eu vou aceitar esse amor de Deus, de Pai, me chamando de filho, se no renovamento eu continuo cauterizado
uma história do meu passado. Você continua preso no seu passado. O passado é um atoleiro que muitas das vezes, para a gente sair dele para o presente, precisa muito esforço de superação. Muito esforço de superação. Uma vez eu conversando com uma irmã, ela falando que não conseguia fazer jejum. E ela disse: eu sinto tontura, eu sinto fraqueza, eu passo mal, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é claro, no jejum você deixa de colocar proteínas, vitaminas no organismo, você está comendo. Você deixa de ficar. Então realmente o organismo sente. Aí sente isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi o seu maior tempo que você passou acordado? Aí ela disse, e eu disse: durante esse tempo você sentiu sono? Senti. E o que foi que você fez? Não, eu tomava coca, não sei por quê, eu tomava café, eu lavava o rosto, passava sabonete nos olhos. Quer dizer, o seu interesse para ficar acordado, você é capaz de fazer tudo isso, né? Então, por isso você faz jejum. Porque seu interesse não supera as debilitações que o seu corpo está sentindo. Se você tem um interesse de fazer para servir a Deus, para agradar, para santificar, para ter uma recuperação até de saúde, você seria capaz de olhar o prato, cheirar e dizer: estou com vontade, mas não vou comer, vou superar. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eu tenho uma toalha. Eu fiz uma campanha há muito tempo atrás. E eu distribuí essa toalhinha, principalmente para a gente fazer academia, que diz assim: superei, venci. Alguém lembra dessa coisa? Faz muitos anos, né? Faz muitos anos, né? Pois então, superei, venci. Por que venci Capuru? Porque a vitória só vem quando se conclui alguma coisa. Você está construindo uma casa. Começa com o alicerce, vai subindo. Você só venceu quando concluir ela todinha que você venceu. Por enquanto, você está superando. Tijolo a tijolo, coluna por coluna, telhado por telhado, quando termina, venci. A vitória só vem quando se conclui. E que Paulo está nos ensinando sobre a nossa vida, para nós disciplinar a nossa mente, para entender que a nossa vida é um corpo que cultua a Deus pelas nossas atitudes. Eu estou cultuando. Quando eu venho de noite, eu estou apenas celebrando. Aleluia. Porque o culto eu já fiz durante o dia. Agora eu vou celebrar o meu Deus, o Senhor. Não vos conformei com este mundo. Uma das coisas que há uma ditadura no mundo para as pessoas é a linguagem. Não é apenas a cultura ou um costume, mas a linguagem. Assim como Deus nos orienta a ter uma linguagem, o mundo também tem a sua linguagem. Gente, nós somos seres sociais. Nós somos seres que somos convencidos. Nós somos seres que somos atraídos. O mundo, se você prestar atenção em uma amizade sua de não cristão, e ele tem um hábito feio até, se você não vigiar, eu penso que você está soltando, está dizendo. Por quê? Porque é isso que Paulo está dizendo, uma renovação de mente.
que vai encher o coração. E você vai falar do que o coração está cheio. Aleluia. E quando você passa a falar daquilo que o coração está cheio, você está pronto na sua crença e na sua fé para Deus lhe abençoar. É só agir. Mas transformar pela renovação do entendimento. Renovação do entendimento. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizer: esse é meu jeito, eu sou assim. Alguém já ouviu essa história de alguém aí? É o meu jeito, eu sou assim, Deus sabe como eu sou. Agora, você imagina um homem como eu, o meu passado, a minha história passada. Deus me chamou, Ele sabia como eu era. Mas será que Deus estava sem nenhuma esperança que eu mudasse? Ele esperava, como o escritor sagrado dos Hebreus do capítulo 6, que Deus espera mais de nós na nossa salvação. Então Ele espera. Mas Ele sabe como eu sou. Deus sabe da minha fraqueza. Deus conhece isso. Ele sabe, Ele conhece. E Ele que aceita. Porém, não está de acordo. Porque tem que prevalecer a vontade dele, não a sua. Então precisa mudar o entendimento. Você já viu um ditado disso? Aceita que dói menos? Foi isso que ele disse com Paulo. Quando ele prendeu Paulo nos aguilhões, disse: olha, Paulo, não resiste os aguilhões. Quer dizer, quanto mais você resistir, mais você vai se machucar. Aceita que dói menos. Aleluia. Deus não quer ver ninguém sofrendo, gente. Mas a iniciativa foi feita por Jesus. Sofreu o que eu sofri, o que eu ia sofrer, o que você. Ele veio e sofreu, para que se cumpra em nós essa vitória. Por isso que Paulo diz assim: olha, você é mais do que vencedor. Quando é que você é mais que vencedor? Quando você vence a vitória que já foi vencida por você. Quando você vence ela, essa vitória, você é mais que vencedor. Porque quantas vitórias Deus não preparou para nós que nós não tomamos posse ainda? A vitória existe. Existe. Mas eu preciso ser mais que vencedor. Então eu tenho que superar. Eu tenho que vencer. Mudando a minha mentalidade. Renovando o meu entendimento. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é: Jesus disse: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. O ladrão gerencia a personificação de Satanás por mundo. Ele vem matar, roubar e destruir. Eu venho para que tenha vida e a tenha em abundância. E onde vai estar a abundância de Deus na minha vida? Quando Deus estiver na minha vida. Aí a abundância dele surge. Enquanto a minha vida é uma vida de crente, uma vida de ir para a igreja, uma vida que não tem um interesse, não se sujeita à vontade dele, não vai acontecer, gente. É por isso que é muito comum nas igrejas evangélicas
A gente não vê coisas extraordinárias a não ser milagres. Porque o extraordinário de Deus na vida humana, quando eu me converti, o que mais tinha na igreja, o que mais tinha, era 2, 3 semanas por semana, campanha. Campanha de prosperidade. Campanha de libertação. Campanha, aí era só campanha. Campanha só de coisa boa. Eu lembro de uma campanha de uma época que era a campanha do dente de ouro. Faz uma oração para sair, eu dei com de ouro. Era muito comum isso. Eu conversava com a minha família. Eu não revidava os ensinos da igreja pecando. Mas eu conscientizava a nossa vida no Senhor. E hoje, tristemente, eu vejo na cidade pessoas que se converteram na minha época, que pareciam uma bênção de Deus, fervorosos, animados, e muito conhecedor, muito polêmico nos conhecimentos. A grande maioria desviada. E os que não são desviados já teve na igreja tal, 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 na igreja tal. E quando a gente se encontra de Deus mandou ir para lá, eu fui um pouco tempo tomar, porque Deus tirou e assim a vida não muda. Eu aceitar Jesus. É sincero, assim. Mas não muda a vida, porque não muda o entendimento. Deus não quer apenas que você seja salvo. Deus quer que você desfrute do que Ele tem dentro da sua salvação. Queira desfrutar o que Ele tem, que é bom, que é agradável, que é perfeito. Queira desfrutar. Não deixe ficar. Reaja. Tem que reagir. Perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é fazer a gente feliz, é realizar, é ter uma vida boa, uma vida. Quando fala uma vida boa, não está falando de vida sem necessidade, não. Não está falando de vida sem problema, não. Não está falando de vida sem aflição, não. Está falando que você tem uma vida boa. A vida boa é a vida do contentamento. Paulo explica lá em Filipenses. Eu aprendi, eu estou instruído a contemplar com o que tenho e sei passar necessidade, sei estar em abundância, eu sei passar fome, eu sei estar em abastança. Eu aprendi. Então eu sei viver diante das circunstâncias uma vida boa. Aleluia. A gente tem que arrancar da nossa cabeça essa religiosidade crente. Por fervoroso que você seja, se você não é praticante, você está se enganando. É Jesus que diz. Paulo está aqui uma prática legal, que ele dizendo aqui. Uma prática legal. Vamos receber o que Ele fez por nós praticando. Não conte com conversa. É a sua vida em Deus. E quando é um casal, por isso que Deus é melhor dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Meu amor, minha querida, nós estamos aprendendo e nós vamos pôr em prática. Vamos nos unir. Vamos dormir, bora. Cansado. Pega na minha mão. Pega, vamos fazer oração. Oração bem fácil, oração, Deus agradece. A oração. Vai orando, vai exercer, vai mudando a maneira. Ao almoço, glória, Deus abençoe, faz uma oração. Começa a movimentar a sua vida espiritual. Porque a maioria dos cristãos, eles só oram quando precisam.
Oh meu Deus, olha para o meu amado, a mão dele ferro para botar no fogo, isso é vida. Só olha desse jeito. Isso prova a ausência de sua vida. O salmista ele escreve no Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Eu tenho uma vida com Deus. E ter vida com Deus não impacta eu ser social, não. Não impacta eu dizer uma brincadeira, ter amizade, parar em certo lugar. Não impacta. Não tem problema nenhum. Desde que eu tenha domínio próprio, que eu tenha maturidade. Agora aqui não dá mais para mim não. Saio fora. Pega o beco. Sai de carreirinha. Aqui não é mais para mim não. Vai embora. Aí, gente, valeu. Até a próxima. Valeu. Cheguei agora recente num lugar com uns amigos lá. Aí disse: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que você chegou a ser pastor? Disse: eu cheguei por uma vida de disciplina com Deus, e Deus me chamou para a obra, para servir. Eu fui servindo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunta. E seu passado? E seu passado? Eu disse: o que é que tem no passado? Você sabe, né? Ou é para assim dizer? Não precisa dizer, não, que eu sei. O passado é meu, eu sei. Esse passado meu é uma história, um fato que aconteceu. Você é meus amigos, me conhece. Não me conhece? Não são meus amigos? São. Depois que você viu dizer que eu aceitei Jesus, antes mesmo que você partou, você viu mais dizer alguma coisa minha? Não. Sabe por quê? Porque o meu passado Deus me prometeu lançar no mar do esquecimento. Você tem memória porque você vive esse mundo. E o mundo tem olhos, e o mundo tem ouvidos, e o mundo tem uma língua desse tamanho, que fala do pai e da mãe, onde a Bíblia diz que deve honrar o pai e a mãe. Até mais. Depois a gente vê, depois a gente conversa mais. Respondi o que Pedro disse: quando você for interrogar acerca da sua fé, da sua crença, o que você tem a dizer? Como é que você vai dizer? Ele vai dizer como é que eu tenho que dizer, e eu digo o que ele diz. Estamos conversando. Então, amados, essa palavra é uma palavra para 2023, 2024, 2025, 2026. É uma palavra que você tem que fazer o seguinte. Faça o seguinte. Aí bota o dedo assim, ó. Isso. Eu vou dizer, essa palavra para 2023, 2024, 2025, ela é até quando Cristo voltar. Amém? Amém. Eu mandei esse botar o dedo no ouvido, porque não existe uma coisa assim, sabe? Esse ouvido é do lado do outro. Você está por aqui, aí eu acredito que ela tenha descido para o coração. Quando chegou no coração, você chega em casa, você diz: Jesus, pelo teu Espírito, rega essa palavra, faça lembrar dela, para me pôr em prática, para viver ela. Porque eu sou muito agradecido da minha vida, que estou vendo, eu quero melhor, eu quero melhor. E assim Deus vai fazer, amém? Mais uma vez, eu pronto, Jesus.